Tudo bem, pessoal? Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, muito legal. O nome dela é Larissa. Ela é toda tatuada igual eu, né? Porque tatuagem não define nada, né? Não quer dizer nada que a gente é da igreja. Beleza? Então, vamos. Você tá bem? Eu tô bem, Nem você? perguntei pra você se você tá Eu bem. tô A gente bem. tá com o maior tempão assim, né? Perguntei se Eu tá tô bem. bem, eu tô bem. Meu olho tá meio lacrimejando, não é, Não não é chora, é choro, não é nada, emoção. não. Tirar É esse negócio emoção. daqui que. Então, é o seguinte, você tá bem mesmo? Como que tá a sua Tô bem. vida? Como que é a sua vida na igreja? Minha vida na igreja. Ah, é agora. Mó da hora, mano. Minha vida na igreja continua como sempre, né? Servindo, desenvolvendo. Acho que agora, principalmente nessa fase, né, Você de tá em outro troca rolê de agora, né? troca de congregação, sair da sede para congregação pequena. Então, e mesmo assim, tipo assim, isso é uma dúvida muito boa, porque assim, você está acostumada em um ponto, Um em um ambiente, canto, ambiente. Aí depois se troca para um outro lugar. Até a gente se adaptar leva um pouco mais de tempo, né? Se for ver, né? E para você, se foi mais fácil você se adaptar na igreja lá, de boa, que é a igreja de bairro, né? Foi um pouco mais de boa ou foi mais assim, nossa, sabe? Eu acho que todos têm seus pontos, né, de adaptação. Eu sempre me adaptei muito fácil a vários ambientes e tudo mais, mas agora, estando em uma congregação pequena, eu percebo que a gente tem mais afeto, né? A gente tá mais Parece que o ligado povo é às mais, pessoas. mais, mais pertinho, né? Parece que o pessoal é Mais mais pertinho, né? assim, a gente tá mais pertinho, principalmente com os Legal isso aí, pastores mano. também. Legal. Tem uma proximidade maior, né? Porém, é muito diferente de uma sede, né? Que você tá. Sede, você tem trabalho para fazer todo o O tempo tempo, todo, você né? tem muita coisa para fazer, enquanto na congregação a gente não tem tanta demanda, né? A nossa demanda é mais presença mesmo nos lugares, nos Bacana. cultos, em eventos, enfim. Bacana. Bem legal isso aí, né, mano? E agora, como você é da mídia, você tá planejando um monte de coisa, né? Plano. O duro é que a cabeça não para, Não né? para, Porque, né? tipo assim, acho que isso é parte de vir da sede, né? Porque quando a gente tá na sede trabalhando todo tempo, a gente chega na congregação com a mesma mentalidade. Mentalidade, quer E eu fazer sempre fui acontecer. muito assim, né? Tipo, de querer novos Proativa. projetos. Muito ativa. Quiser colocar uma perto de você, pode colocar uma perto de você. De querer, tipo, fazer novos projetos, de querer fazer as coisas andarem, de Que vir com da uma hora, ideia mano. nova. E é assim que a gente vai seguindo, né? A cabeça não para. Que da hora, mano. E daí a sua filha tá com você sempre, né? Você é mãe e tal, mó Sempre. da hora. Sim, a Melina, eu falo que ela chega na igreja, eu falo que ela é profeta. Porque ela chega, ela já vai colocando a mão na cabeça das crianças, já Da vai hora, mano. ungindo. Se você encontra ela, assim, em alguns momentos de culto, ela já tá jogada no chão, com a cabeça no chão, e assim, e adorando, e cantando, e Isso é bacana, né? tocando. Isso é bacana, porque, tipo assim, a gente que não cresceu em lares, tipo, de igreja, né? Quando a gente tem os nossos filhos, a gente quer que eles estejam ali, sabe? Sempre ali, É o né? nosso primeiro ministério, Primeiro né? ministério, Eu nossa acho casa, né? que a minha mentalidade ela mudou muito sobre ministério depois da Mel. Porque quando eu me converti, na realidade eu não tive ninguém que me ensinasse como era a vida na igreja, como era a vida com Deus e como era a vida ministerial. Eu tenho um ministério, tenho um chamado e tudo isso, mas eu preciso entender que meu primeiro ministério é ela. Então, se Sim. ela não estiver direcionada a Deus, o meu ministério falhou ali. A minha filha, ela precisa ter sede de Deus de agora. Porque isso é algo que a gente cultiva, né? É uma semente que a gente lança. E isso vai além da igreja, né? Isso começa em casa. Então, às vezes a gente tem nosso momento em casa que a gente tira nosso momento de adoração. Então, o louvor tá tocando em casa e tá as duas jogadas no Olha, chão, olha que da chorando e hora. Olha que da hora. louvando. E ela Isso é tem da até hora. os louvores favoritos dela, que ela já Canta canta, né? tudo. Já quer participar. E Que é isso, bacana, né? que O bacana. Eu ministério tô, eu principal tô, é os eu vou filhos. começar a levar a minha mais, sabe? Eu vou levar mais, porque agora que ela já tá entendendo, ela já conta as coisas, sabe? Ontem mesmo, ontem, né? Hoje é segunda? Hoje é terça. Terça. Domingo ela tava lá, e daí ela começou a falar, ela disse, não, pai, eu quero ir na igreja, sabe? Eu quero ir, eu quero ver como que é lá e tal. Tanto que quando eu levei, ela não conheceu as pessoas, ela ficou meio assim, sabe? Porque as pessoas vindo pra trocar ideia, ela não tava muito afim. Mas, de boa, a minha ideia mesmo é levar ela ali, porque ela crescer junto ali, sabe? Eu acho mó da hora essa parada aí, sabe? Eu acho que ela não gosta de vídeo nem de foto, mano. Eu acho isso sei lá, uma contradição, porque eu sou fotógrafo e videomaker, então ela não gosta, sabe? Ela não gosta, então não bate uma coisa com a outra. E daí, como que é a sua vida, a vida de mãe? Mãe é mais
Pauleira, mais de boa, mais tranquilo? Ah, eu acho que assim, tem que ter um equilíbrio, né, na vida como mãe. Tem que Mãe, saber ser igreja, trabalho. mãe, igreja, empresa, né? Porque ter o próprio negócio demanda tempo, né? Imagino. Demanda muito tempo. Você vê o crescimento daquilo, e as coisas precisam fluir e tudo depende de você. E se você não trabalhar no final do mês, você não ganha. Então, assim, eu acho que tudo precisa ter um equilíbrio, principalmente tendo muitas abas abertas na minha cabeça, né? Porque é o Muito tempo mesmo, hein? todo. Muito o tempo todo. É o tempo todo, porque assim, mãe, eu sou em tempo integral. Não Tempo tem, integral. não tem um momento do meu dia em que eu não seja mãe. Se a Melina estiver passando mal, tipo, na escola, por exemplo, eu ainda sou a mãe dela. Se eu estiver trabalhando, eu tenho que dar o meu jeito e ir lá socorrer a minha filha. Então não tenho o que fazer. Isso é uma chavinha que não desliga. Mas, assim, são muitas coisas, né? Então, assim, trabalhar com a igreja, trabalhar na obra, e aí a empresa ter que fluir, ela ter que ser uma criança direcionada e devota a Deus. Sim, E eu ainda tenho a preocupação de que eu sou o espelho dela. verdade. Então, o tempo todo ela vai estar se Vai espelhando olhar em mim, sempre né? você. Então, Vai eu olhar só acho que pra você, praticamente, né? e eu acho que essa é a maior responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, né? Isso é bacana, mano, sabe? Eu acho muito legal a relação que você tem com ela, sabe? Eu acho muito bacana. Que não Ela é é minha melhor algo. amiga. Então, eu acho muito legal isso aí, sabe? Isso é bacana pra caramba, sabe? Ela é minha melhor Com a amiga. minha eu Isso tenho é uma bem. relação bem bacana também com a minha, sabe? Agora mais. Sempre teve, né? Eu tenho. Você quer dizer que eu tenho guardado o negócio dela quando caiu, um umbigo dela quando caiu, eu tenho Sério, eu guardado. tenho Eu também. tenho a pulseirinha que veio da Unimed, eu tenho Eu tenho também. também. E o grampinho, Eu quando tava no tenho, umbigo, eu tenho tudo eu guardado, tenho. sabe? Eu Então eu tenho acho isso também. uma bacana também, porque Eu tenho eu tudo gosto isso junto com disso. a fotinha dela, Tu tem uma da fotinha mó da igreja. hora, então. Eu Da tenho. igreja, da maternidade. Maternidade. Eu tenho tudo Eu isso aí, eu acho tenho. mó da hora guardar isso aí, sabe? Porque, É, tipo assim, como eu não tive uma relação. Não posso falar uma relação bacana com meu pai, porque eu nunca nem conheci, sabe? Eu não sim, tive isso aí, então eu quero que minha filha possa ter uma relação bacana comigo, sabe? Ainda sim. que seja mais difícil agora e tal, mas eu ainda quero. Mas isso aí, a gente pode falar que isso é um trauma seu? O quê? Relação entre A pai e minha filha? relação entre a Mel? Porque assim, eu não tive muito contato com a minha mãe quando eu era criança, né? Então eu fui criada pelos meus avós. Minha avó, pelo meu avô, e isso não substitui, Sim, né? Eu senti muito isso, a falta da minha mãe agora, depois de velha, mas quando eu era criança, a gente não não tinha essa sentia. proximidade. Hoje em dia nós temos, somos mais próximas e tudo mais. Mas eu acho que o ponto é que eu quero que a Melina me veja como uma amiga, como uma mãe e também como um lugar seguro. Né? Eu quero que Ótimo. ela tenha isso, porque eu sei o quanto é difícil a gente crescer sem esse acolhimento, né? E eu não quero que ela seja uma criança que vai crescer sem isso. Né? E principalmente hoje, como eu falo que assim, a gente busca o tempo todo seguir a maneira certa de adorar a Deus, Verdade. de como viver para Deus, né? E a maternidade é o que a palavra diz, né? A mulher ela é salva pela maternidade. Verdade. E a Melina, ela é a pessoa que eu quero dedicar boa parte da minha vida, sabe? Top. Principalmente por isso. Eu acho que nem tanto pelo trauma. Eu acho que o trauma O trauma o de trauma não boa. merece Uma esse, atenção esse toda, né? Toda. título. Eu acho que é mais o amor, que ele é incondicional. Quando eu me Sim. tornei mãe, eu realmente me tornei outra pessoa. Então, eu acho que o trauma ele não pode ter esse lugar de primazia, né? Não foi por causa do trauma, foi por causa do amor mesmo. Foi por causa do amor que Deus teve por mim, pelo amor que Cristo teve pela humanidade. E aí isso reflete na maternidade e no meu amor por ela. De me Sim. dedicar o tempo todo Tô me ligando. a ela. Não tem problema. Isso é bacana, mano. Isso é legal, cara. Tem alguma coisa que você quer contar pra gente? Algum testemunho? Algum versículo que você acha mais chave na Bíblia que você mais gosta? Versículo que eu mais Que mais gosto, gosta? 1 Coríntios 10:31, Que fala que é, sobre com o portanto, quer amor? comais, quer Ah, bebais, sim. fazei tudo para a glória de Deus. Que é literalmente Top. você dar graças a Deus pelas coisas mais pequenas, né? Porque o apóstolo Paulo colocou o Sim. comer e o beber como algo que nós deveríamos dar graças o tempo todo. Isso me fez perceber o quanto a nossa vida ela é uma devoção a Deus. Porque fazendo uma ligação um pouco mais para frente em Romanos, quando ele vai falar, rogo, pois, irmãos, que entregueis Sim. vossos Sim. corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, Pode crer. que é o culto racional. Então,
E esse versículo ele foi um despertar para mim, foi uma virada de chave para o que realmente é o culto, né? Porque às vezes a gente tem que o culto é você adorar a Deus dentro da igreja, é você servir a igreja, é você ser uma pessoa boa e tudo mais. Só que quando a gente olha para o contexto do que Paulo está nos trazendo nas suas cartas, ele está dizendo que a nossa vida cotidiana é um culto de adoração a Deus. Então, eu preciso glorificar a Deus com a minha vida. Eu preciso glorificar a Deus com as minhas atitudes. Então, esse foi um despertar para mim. Porque eu fiquei, cara, eu só tenho essa vida para adorar a Deus. Eu só tenho essa vida para glorificar a Deus. Eu vivi 19 anos longe da presença de Deus, que é uma parte da minha vida. Eu quero viver todo o resto para glorificá-lo, porque se eu viver 100 anos aqui, é muito pouco comparado à eternidade que ele me prometeu. Sim. Então, esses versículos em si fizeram eu ter essa maturidade que o culto racional é um culto consciente, né? Porque tem até algumas pessoas que brincam, né? Que falam que quando tá no espírito não se lembra do que faz. Eu não totalmente fora esse negócio aí. Porque, tipo, a pessoa vai perder o sentido porque tá vai ali. perder o sentido, sendo que não, né? A palavra diz que Deus não é um Deus de confusão. E o Espírito Santo não opera na bagunça. E a consciência é o que determina a qualidade do culto. Então, é o quanto eu estou consciente, fazendo consciente. É por isso que a gente adora em meio à dor. É por isso que a gente continua, mesmo quando tudo tá dando errado. Porque a gente é consciente do que nós estamos fazendo, para quem nós estamos fazendo. E o que isso vai gerar no final, né? No fim das contas, o que isso gera. É o que chama, né? No final, quando tiver o testemunho, aí que a gente... Legal, cara, que da hora. Exatamente. Mano. Pô, eu acho que é isso aí, mano, tá vendo como é da hora? Viu como é bacana conversar sobre um assunto que a gente podemos falar que a gente entende, né? Porque a gente é pais, então a gente tá sempre ali e tal, e maternidade, paternidade é algo muito bom para ser, assim, passado o tempo, sabe? Porque, ó, aí eu recebo bastante clientes aqui, e alguns são, tipo, pais de primeira viagem. Mano, eles ficam assim, nossa, cara, mas eu não vou conseguir, sabe, o primeiro mês e tal. Às vezes eu conto pra ele, porque, pô, mano, o primeiro mês é embaçado, sim, mas você consegue, cara. Você consegue. Eu mesmo tinha medo de trocar a fralda da minha e quebrar ela, sabe? Medo dela quebrar, mano, porque... O que foi, meus Você derrubou? Não dá nada, depois ali. A gente limpa, depois não tem problema. Então, mas eu tinha esse certo receio, sabe? Mas agora não, agora eu já jogo ela pra todo canto, de boa, sabe? Então, eu sei. Então é algo muito da hora hoje, sabe? Ela já tá de boa. Ela pede também. O meu eu tinha muito medo também, ainda mais que a minha maternidade ela foi sozinha, né? No início. Com a Mel, eu tive que criar a Melina sozinha até agora, praticamente. Agora que veio o Uzi e tudo mais. E ele é presente na vida dela. Mas no início éramos só nós duas, né? Então, crise de bronquiolite, que ela ficou internada 3 dias no hospital. Mano. Então, passar por isso foi um perrengue, sabe? A minha tinha cólica pra caramba, sabe? Cólica. E quando a gente trocou o leite, ela ficou entupida um tempo, sabe? Ficou ressecada, mano. Mano, que rolê, né? Teve que levar pra uma Panimed. Uns perrengues assim que a gente passa da vida também. E aí às vezes aparece mesmo, né? Que a gente não vai dar conta. Você acredita que às vezes eu me pego na frente do espelho assim com ela dormindo no colo e ela tá quase do meu tamanho. E aí eu fico tipo, Deus, eu criei essa criança até agora. Que da hora, mano. Então eu acho isso bacana também. A minha tá bem grande também. Acho que a minha vai ficar grandona. Eu sou meio grandão. Eu acho que ela vai ser alta mesmo. Então ela tá com 5 já. A Mel já. também vai ser alta. Quanto? A Mel tá com 3. 3 anos, velho. Da hora. A gente tem que colocar as duas pra quebrar as coisas. Pra ver. Tem. Pra quebrar. Bom, Laísa, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui no nosso podcast assim e tal, pra gente poder trocar uma ideia e as pessoas poderem conhecer um pouco mais sobre a sua história de vida e tal, inspiração. E como é bom, né? A gente passa por um monte de problemas, mas ainda assim continuando sorrindo, né? Sim. Chama acreditando na igreja, pensando em novos planos. Sim. Como se trocou de igreja, tá pensando em melhorar a igreja e tal. E eu tô na série, tô pensando em mais coisas pra poder melhorar. Sabe? Às vezes dá uma raiva assim, mas saiu de boa. Tô de boa. Então, muito obrigado por estar aqui e tal. Deus te abençoe sempre, você e a Doce Melzinha e tal. E é isso aí, muito obrigado e é nóis. Valeu, pessoal. Deus te abençoe.